Olá, meus queridos, tudo bem? Aqui professor Jussival. A nossa aula agora é a aula de filosofia, onde nós iremos trabalhar a segunda parte da nossa aula da semana passada, que seria sobre a consciência. Semana passada eu trabalhei com vocês a consciência, parte um. E aí eu participei para vocês naquela aula anterior a respeito do que seria, por exemplo, a consciência, né? Eu também fui falar a respeito um pouco da psicanálise e também da análise da mente, segundo Freud e segundo Carl Gustav Jung. Então, esses dois, né, que começaram a estudar a questão da mente humana, eu coloquei como uma parte de introdução na primeira parte da aula, que seria a consciência, parte um, né? Trabalhei também com vocês um estudo de caso, né, onde eu discuti com vocês aí a respeito daquela pequena historiazinha, né, da psicóloga e da ecologista. E depois, quando eu trabalhei essa parte, a gente analisou, refletiu sobre outras temáticas. E agora nós vamos para a parte 2 da nossa aula, onde nós iremos trabalhar consciência e cultura, né, que é uma parte que eu trabalhei agora, e depois consciência e a filosofia, tá bom? Que seria a segunda parte dessa nossa aula de hoje, tá bom? Então vamos lá para a gente retomar a nossa discussão a respeito do que seria consciência. Bem, gente, logo de cara eu coloquei para vocês aí duas pessoas interessantes que nós iremos estudar nessa segunda parte da nossa aula, que seria o Emile Durkheim, né? E também o Hegel. O Emile Durkheim, esse rapaz aí, né, de barba, careca, a foto preto e branco, e o Hegel seria esse cidadão aí que está uma caricatura, né, nem fotografia, uma caricatura dele colorida, tá bom? Então vamos analisar esses caras e discutir o que eles pretendem, né, com as suas ideias a respeito de consciência. Então vamos lá. Na consciência e cultura, que é a parte 3 da nossa aula, vai trabalhar também as interações com o ambiente, ou seja, as interações com a sociedade como um todo. E aí, retomando a aula anterior, eu falava para vocês que o Freud fala da consciência desde a nossa infância, né? Ele vai trabalhar naquela questão da id, do super-id, né? Do ego, do superego, enfim. E ele vai trabalhando isso, né? Mas o Emile Durkheim, que é esse rapaz nessa fotografia aí preto e branco, ele vai dizer que os elementos culturais, eles constituem outro tipo de consciência, é o que ele vai chamar de consciência coletiva, ou seja, quando há convivência harmoniosa da sociedade, onde todos participam e interagem, vai haver aquilo que ele chama de consciência coletiva. E o que seria a consciência coletiva? Para ele é uma realidade distinta do indivíduo, no sentido de que nem a minha opinião e nem a sua, né, valem, né? Ela nasce de um grupo social e passa de geração para geração, ou seja, é uma realidade distinta do indivíduo, no sentido de que nem a minha e nem a sua, né, realidade ela é como verdadeira, né? Ela na verdade ela passa de geração em geração e vai criando o que nós chamamos de consciência coletiva. Professor, mesmo assim o senhor explicou e aí não entendi. Mas vamos lá para um exemplo bem prático, né? O que é essa que nós chamamos aí de que nasce de grupo social e passa de geração em geração? É mais ou menos assim. Vamos analisar aí o comportamento social, por exemplo, quando nós vamos trabalhar a educação, por exemplo. A educação, nós sabemos que ela é cheia de normas e cheia de leis. Para você se educar, faz necessário você participar, né, de um conjunto de saberes, onde você irá trabalhar esse conjunto de saberes através de um processo chamado de aprendizagem. O professor irá ensinar e você vai aprender. Como é que se mede esse saber de você? Nós medimos através dos anos letivos. E como é que esse ano letivo se dá, professor? Cheio de regras, cheio de normas. Você precisa fazer avaliações bimestrais, você precisa ser submetido a uma série de baterias de testes para saber se realmente você está apto a passar de ano e se você realmente abstraiu aquele conhecimento.
se de fato você aprendeu aquilo que o professor repassou para você. Agora eu lhe pergunto, isso é repassado de geração em geração? É. No mundo todo a regra é assim? É. Você passar do primeiro ano para o segundo ano, para o terceiro ano, para chegar até o Enem, você precisa passar por uma bateria de testes, onde você vai ser medido o seu conhecimento. Tá bom? Esse aí é um dos exemplos, né, de que fica de geração para geração, onde um grupo social cria isso, torna-se inclusive até uma instituição e uma prática mundial, onde todo mundo, né, tem essa prática, e aí isso torna-se, segundo o Emile Durkheim, uma consciência coletiva. Ora, o Hegel, né, que é um grande filósofo que nasceu em 1770 e morreu em 1831, ele é filósofo do século XVIII, inclusive nós vamos estudar muito ele depois, ele vai dizer que a nossa consciência tem três formas de compreensão de mundo. Primeiro, ele vai dizer que a nossa consciência ela é permeada por uma consciência religiosa. Depois, ele vai dizer que nós temos uma consciência intuitiva. E depois, ele vai dizer que nós temos uma consciência racional. O que é a consciência religiosa? É a noção de que há um poder supremo, ou seja, ele é transcendente. É transcendente, a gente precisa acreditar. E esse poder ele é sagrado, associado ao divino, associado a uma entidade, a Deus, por exemplo, né? Então, nós temos essa consciência religiosa. A outra, ele vai dizer que uma consciência intuitiva é a percepção de um saber imediato, ocorre em forma de insight. O que é o insight? É aquele estalo, é aquela intuição, é aquela vontade de fazer algo. Eu vou fazer isso, de dar aquele estalo. Isso é que eles chamam de consciência intuitiva. A gente tem, todos nós temos essa intuição. E se transforma através de consciência intuitiva quando você dá aqueles estalos, os insights chamados. E depois ele vai dizer que nós temos também a consciência racional, né? Que depois vamos chamar de consciência filosófica, lá na frente eu vou discutir isso, que é o modo de perceber a realidade baseado no princípio da razão. O modo de perceber a realidade social em que vivemos baseado no princípio da razão. Então, o religioso não vai ser mais tão importante assim. Poderá até ser, mas não é tão determinante, porque o princípio da razão também vai imperar na análise da consciência racional e também na consciência filosófica, tá bom? Então, torna a repetir aí, nós temos aí o Hegel, esse cada caricatura aí de colorida, né? E o Emile Durkheim é esse cidadão careca. E inclusive nós já conversamos muito a respeito desse cidadão aqui desde as nossas primeiras aulas, tá bom? Então vamos lá então ver a continuidade disso aqui. Na parte 4 da nossa aula nós temos a consciência e a filosofia, né? Do senso comum à sabedoria, né? Nós temos aí, vamos analisar o senso comum e o senso crítico, né? Senso crítico ou consciência crítica? O que é isso? É avaliar uma ideia com profundidade. Isso é senso crítico. É você não acreditar de cara em determinada informação. É você mergulhar para você tentar encontrar aquela verdade que você busca. Então, as fake news estão aí espalhadas no Brasil e no mundo todo, né? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E aí é necessário você ir buscar a realidade com todas as informações possíveis para você formar a sua consciência crítica, ou seja, manter o seu senso crítico. Mas para se chegar até a crítica, o senso crítico e a consciência crítica, primeiro é importante a gente entender o que é o senso comum. E aí, investigando o senso comum, nós vamos analisar lá no começo dos tempos, do século V a.C., Sócrates, lá na Grécia. Ele vai dizer que o senso comum são ideias aceitas como verdadeiras em determinado meio social. São como se fossem verdades prontas e acabadas e ninguém pudesse contestar nada. Isso é que é senso comum, né? Para o Shai Perelman, que é esse rapaz que está aí logo aí abaixo, essa fotozinha pequena, em preto e branco, ele é um filósofo que nasceu em 1912, morreu em 1984, ele vai dizer que o senso comum é uma série de crenças admitidas por determinado grupo social e são compartilhados por toda a humanidade. Isso é que é chamado de senso comum, tá? Ele vai dizer que o senso comum sugere ideias falsas, preconceituosas e parciais,
e formam uma consciência acrítica. O que é essa consciência acrítica? É uma consciência sem crítica, uma consciência que não busca a verdade. É aquilo que nós chamamos de senso comum. Tá bom, gente? Então, entendendo essa parte, nós vamos agora tentar entender o que é a consciência crítica, né? Por exemplo, na consciência crítica, nós temos aí um cidadão aí chamado Johann Wolfgang von Goethe, né? Ele nasceu em 1749 e morreu em 1832, né? Ele vai discutir muito essa questão da consciência crítica e vai dizer que nós temos dois exemplos para analisar. A aparência versus o conhecimento científico, né? O que é a aparência e o que é o conhecimento científico. Para o von Goethe, né, o Goethe, ele vai dizer que primeiro é necessário você ter uma atenção para o mundo para refletir. Refletir, né, sobre si, sobre os outros, refletir o que acontece ao seu redor, para você ter consciência do que é você mesmo, para depois você compreender o outro. Não adianta você dizer que vai compreender o outro, que vai saber quem é o outro, se você não sabe nem de si. Tá bom? E dentro dessa análise, ele vai dizer que essa aparência versus conhecimento científico é que você precisa entender, primeiro, o que é um certo fato, mas mergulhando nele para adquirir a consciência crítica de uma realidade total, você precisa encontrar o conhecimento científico. Vamos no exemplo bem prático. Hoje, dia 26 de maio de 2021, vai acontecer um fenômeno à noite chamado de a Grande Lua, né? Onde nós vamos no céu, o céu estando bastante estrelado, você vai ver a Lua enorme. O que era este fato? Aparentemente, você apenas olha e diz assim, olha que lua linda, ela está maior do que outros dias e está mais brilhante. Isso é apenas a aparência. Mas se você quiser entender por que isso acontece, você precisa mergulhar no conhecimento científico e entender que céu, ou sol, lua e terra vão ficar alinhados ao mesmo tempo. Então, a sombra da terra não vai ficar em nenhum momento sobre nenhum pedaço da lua. E é por isso que a lua vai ficar maior e vai incidir uma luz maior. Tá? Então, para você compreender e você ter uma consciência crítica, você precisa mergulhar além da aparência. É isso o que o Goethe defende. Tá bom? E aí, como um ponto final, ele defende que a gente tem que buscar eternamente a sabedoria. Tá bom? Ele diz que nós precisamos o tempo todo praticar, né, estabelecer correlações entre as coisas, entre informações e entre os fatos. Então, o fato acontece, estabeleça correlações do seu dia a dia, né? Procure informação, né? Veja o que realmente de fato está acontecendo para que você saia do senso comum e mergulhe na consciência crítica. É isso que os cidadãos, é isso que a sociedade mundial precisa, de pessoas críticas, porque são conhecedoras da verdade, tá bom, gente? Então, por aqui nós vamos ficar com a nossa aula, espero que vocês tenham compreendido e na próxima semana nós vamos trazer atividades para você sobre esse conteúdo chamado a consciência. Um abraço, gente!